Olá, você de Virgem, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao canal Magia Tarô, bem-vindos a esta leitura para o signo de vocês. Mais uma leitura atemporal, intuitiva, aqui na nossa família Magia e Tarô. Sempre com as bênçãos da estudade, que o povo cigano, cigano do ouro, te abençoe, eleve a tua vida, a tua alma, a uma vida de harmonia, de amor, com reciprocidade, abundância, e sempre no caminho da espiritualidade, caminho florido, caminho luz. Virgem, a leitura é válida para o teu signo solar, lunar, ascendente e Vênus. E vamos começar com o oráculo dos cristais. Comunicação sã e nas relações pessoais. Comunicação clara, assertiva, os diálogos de coração a coração te ajudam a compreender e a ser compreendida. Como é bom a gente, poder ter pessoas na nossa vida, no nosso caminho, em torno de várias situações, várias circunstâncias, que nos compreendem. E aqui também o cigano do ouro está falando para vocês serem diretas, serem práticas, na vida. Tá? Com as pessoas, Amizade é amizade, negócio é negócio, trabalho é trabalho, tá? Amor é amor, A conversa de coração a coração com quem representa amor, com quem representa coração, Mas também, a praticidade, no trabalho, conversa que é para ser prática, determinante, Não ter vergonha, de perguntar algo, não ter timidez de falar sobre teus caminhos, os teus direitos, e também com quem compreenda as tuas ansiedades, os teus medos, no teu caminho de vida, no teu caminho de evolução. Oráculo Sagrado das Deusas, signo de Virgem, alegria, responsabilidade, e o prazer. Nossa, que boa combinação. Ter uma vida, com prazer, com alegria. Olha, e com responsabilidade. No trabalho, mas ter um trabalho que dá alegria, ter alegria de ter responsabilidade, ter alegria de cuidar da vida. A gente às vezes tem, sabe, é como se a gente se recusasse a tomar conta da própria vida. Assumir a responsabilidade das coisas, as rédeas da direção, as rédeas da carruagem da nossa vida. Assumir esse posto com alegria e transmitir alegria. E a alegria de ser compreendida, a alegria de ser, de poder falar com alguém e porque a gente às vezes, a gente vai falar com um chefe, a gente vai falar com uma pessoa, e essa pessoa, vai nos, aquilo que a gente vai falar com a pessoa é importante. Não estou falando de amor, legal, tá? Vai falar com o chefe sobre um projeto, sobre um valor, um salário, vai falar com numa entrevista, vai colocar as nossas ideias, e a gente ser prático, ser absoluto, assumir a responsabilidade do que eu vou falar, sem medo, e a alegria da vida mudar, puxa, afinal as coisas até são mais fáceis. Afinal, ser transparente, assumir essa responsabilidade, é mais fácil, as coisas se tornaram mais fáceis na minha vida. Sentir que você é capaz de fazer um estudo, fazer um projeto, levar a ser prático, ser objetivo, e as coisas darem certas. E claro também, da gente, alegria, o prazer, de alguém que está ao nosso lado, e a gente se sentir a responsabilidade mútua de viver lado a lado com quem se ama, tá? E tocar no coração, e poder ser transparente. Quantas vezes dentro de uma relação a gente parece que não sente espaço, para falar das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos sentimentos, e poder com quem falar. Não no sentido apenas de desabafo, mas de sintonia, de amor, de clareza e de verdade. Olha só. Vou tirar uma carta aqui do
Oráculo, cadê ele? Sumiu. Ah, tá aqui, do oráculo dos números. Mensagem do oráculo dos números. Uma chamada de atenção para que voltes a examinar uma situação atual, mude certas direções de seus pensamentos para que possa elevar sua vibração a uma frequência mais positiva. Estou centrado. Assumir a responsabilidade. Pensar numa situação e ver o que o outro falhou, mas o que eu estou falhando, né? Se eu estou com medo de apostar, né? Se eu estou com medo de falar, se eu estou com medo da vida, se eu estou com medo do não. Né? Não falar, não assumir já é um não. Então por que o medo? Por que o medo de correr atrás das oportunidades? Por que o medo de eu pensar que se eu for estudar eu já não consigo porque eu tenho, né, X idade, ou porque eu não estudo há X anos, ou porque a vida é assim, estagnada e pronto, né? Repensar, rebuscar. Ser assim, centrada. Assumir a responsabilidade com amor, com alegria, com prazer. E assumir que você é uma pessoa que deseja alegria, deseja prazer, isso está tudo certo. Isso está tudo de bom, tá? Sem medo, né, de não conquistar, mas sim com a fé, com a convicção, com a sabedoria de conquistar. E com a responsabilidade. Não deu certo aqui, vai dar certo ali. O importante é assumir as coisas sempre com uma alegria e um prazer renovado na vida. Aprendizado de Virgem. Conselheiro. Comércio. Renascimento. A Torre. O imprevisto. Gente, alguns de vocês, né, é muito positivo para alguns de vocês estudar marketing, negócios, mercado, investimento. Muito, muito, muito a área de vocês. Muito. E alguns é para tirar um vazio, tá? Um vazio, né? Eu sei, eu tenho um produto, tenho uma ideia, mas como colocá-la em prática, né? Como fazer as pessoas saberem, como fazer as pessoas olharem para mim, né? Estudar um curso prático, objetivo, tá? As pessoas às vezes pecam, né, quando vão começar algo, porque dentro desse algo quer saber tudo, né? De cabo a rabo, de tudo, tá? E a gente às vezes no estudo tem que ser mais prático, né? Ter por onde começar. Buscar o efeito, o resultado, né? Mas não a perfeição. Mas buscar por onde começar. Isso é prático nisso. Né? Olha, chegar uma pessoa, olha, eu quero aprender isso, aquilo, tá? Tem um produto, tem uma ideia, quero divulgá-la. Como é que se divulga? Ah, mas então tem que saber isso, tem que saber aquilo, né? E você começa a sentir assim, não, peraí. Não, é isto que eu quero aprender. E diga para você mesmo, é isto, né? É importante começar o que falta para mim, isto aqui. Como divulgar, né? Como investir, como, entende? O que é o principal, o objetivo? Começar por aí, uma base, né? Depois eu vou construindo a pirâmide, a torre, chama o que quiser, tá? Mas sair daquela ideia que você precisa saber tudo, né? Ou, né, eu preciso saber tudo, então não vale a pena porque não vai demorar muito tempo, ou não vou saber nada, né? Tirar essa ideia, ser prática e objetivo naquilo que é para ter, ser prático e objetivo. Como uma flecha, ir direto ao alvo. O que me fala? Qual é a minha fragilidade, né, neste momento? Ir direto ao alvo. Tá? Estou falando mais assim, né, de negócio, de abundância na vida, material, esse é o objetivo. E aqui uma situação também de uma enrolação aqui que está acontecendo. Que eu senti na vida de alguns de vocês, ou é uma coisa de justiça, ou é uma coisa de patrimônio com família. Precisa ser objetivo.
ou preso numa energia de responsabilidade com família, mas, sabe, tu tens um outro chamar, né? Então tem que ser objetivo, sem medo. Tá? E alguns assim com receio, quando você se libertar esse objetivo, vai ter essa alegria, esse prazer sabe, de pensar mais em você. De pensar sobre um assunto e resolvê-lo. Tá? Com praticidade. Tá? E assuntos, né, desses que precisam de praticidade, mas também que as pessoas compreendam com coração a coração, a espiritualidade vai te ajudar a tocar no coração das pessoas, nas situações, da maneira certa, tá? Para você sentir que não está nada desestruturado, muito pelo contrário, está compreensivo que é o meu momento de vencer e preciso desse espaço para vencer. E naquilo que é objetivo para a minha vitória, eu consigo ser e ter. A transmutação, a grande mudança. Esse é o objetivo. Não andar enrolando, ninguém te andar enrolando, as coisas não ficarem paradas, num ciclo parado, e sim uma reta, um sentido prático, objetivo de vitória. A transmutação da esperança. É ter esperança, mas não esperar. Uma esperança de quem faz, quem é objetivo, né? Não é aquela, né? Um dia eu vou ter meu negócio, vou saber vender, tá? Nossa, vou investir, né, em algo grandioso, né? Por que não começar, né, em algo mais pequeno, objetivo, mas saber o que é preciso, né? Ter qualidade naquilo que faz, né? Começar pequeno, mas com qualidade. Né, de construindo um império. E não começar com um império que cai do céu, né, e depois você mantém, né, que vai ser difícil. Né? Claro que às vezes uma herança, uma sorte, um jogo, pode acontecer, né? Mas é raro. E aqui fala, né, dessa capacidade de construir o teu império, sendo coração a coração, mas também sendo objetivo, sendo radical, uma flecha, direto ao alvo. E você vai sentir as oportunidades que vão começar a acontecer com você de atingir esse alvo, atingir esse objetivo, ser prática, tá? Sem enrolação, sem deixar de ser enrolada também. Objetividade, foco e vitória. O mestre. Ler coisas objetivas, o louco, o mestre, o louco. Conclusão. Vulgaridade, inocência. Perdoe certas coisas aqui do passado, né? Perdoe como quem passa por cima, o rebelde. Opa. O rebelde. Receptividade. Com sucesso. Faça uma resignação do passado, né? Supere. Feche ciclos estagnados do sucesso. Ali tem o sucesso, tem a alegria e o prazer. Eu tenho aqui o mestre e o louco. Seja também mestre de você mesmo. Né? Experimenta um pouco de loucura, no bom sentido, né? de aventura, de acreditar. Né? Tem pessoas que vão dizer assim, nossa, é louca de acreditar que vai ter estudo. Né? Mas acredite. De gênio e de louco todo mundo tem um pouco. Né? E quando, né, sabe, ideias revolucionárias, né, no início todo mundo critica. Tá? E de repente, né, todo mundo não aceita, é provado que é verdade, né? Mas no início é o louco, né? Como Galileu, Copérnico, Einstein. No princípio parece loucura, fantasia. Depois é vista como a grande verdade. E a grande verdade aqui é a tua mudança e o teu sucesso. Ser receptivo de sucesso. Interessante, não é uma grande verdade aqui? É atrair sucesso. Você atrai, você tem a capacidade. Tá? E outra coisa, o prazer aqui, esse prazer.
tá? Não vou me estender muito aqui, né? Mas quando eu vejo o mestre louco é aquela pessoa que se permite ao prazer. O prazer de viver, o prazer da paixão, prazer de vencer, prazer da vida, se permite, é uma liberdade, né? E de não permitir, né, que as pessoas, né, tirem conclusões em cima dos teus desejos, da tua visão, do teu caminho. Ninguém dizer, ah, ela pensa assim porque, né, de uma maneira infantil. Não é uma maneira verdadeira. Ah, quem pensa assim, os prazeres, isso é algo vulgar. Não. É querer viver, é querer saborear a vida, né? Sem que outras pessoas mal amadas façam julgamento ou queiram tirar você esse sabor de viver e do teu sucesso. E quando eu falo de sucesso, né, o rebelde, aquela pessoa, né, que se rebela, né, que é diferente, que se assume a responsabilidade dos teus desejos, das tuas paixões e do sucesso. E se transforma num imã dos desejos, no imã, o sucesso, os negócios, o trabalho, né, de mudança melhor, né, de oferta e de amor, você se torna um imã para receber isso, tá? Vai ter inveja porque onde você for é como uma luz, é um imã, né, de sucesso, de chamar de atenção no positivo. Mas a inveja, a gente não dá asas. A gente, se der asas, a gente não voa. Quem voa são as cobras. Então vamos lá, matar a cobra e mostrar o pau. Sarar. Totalidade, paciência. Estresse. Momento a momento. Tem qualquer coisa aqui na tua vida, né, que você tem que curar na totalidade. É como ficasse meio curado, é como se você deixasse uma meia porta aberta. Para alguém interferir na tua vida, para tua cabeça pensar sabe, energias, pensamentos negativos, energias, né, uma fragilidade que deixa, né, energias de inveja, seja de que for, interferência entrar na tua vida. Você precisa se curar de algo. Ou algo que você se julga, ou algo até talvez um pouco mais traumático, lá no passado. Deixar a porta aberta para pessoas traiçoeiras, né? É algo que você tem que fechar a porta para aquilo que é realmente negativo e curar na totalidade. Curar. Fazer uma resignação da vida para ser algo realmente curado. Algo que você sente essa liberdade aqui de amar, de vencer, de ter prazer. A existência, momento a momento a existência, se sentir mais viva. E o mundo somos nós, existente. Lembra que eu te falei que é um imã? O mundo somos nós? Fala sobre isso, né? Atrair para você do mundo, tá? As situações, as pessoas, as energias, né, que colaboram com o teu sucesso e não o contrário. Mas para isso você precisa curar, sarar aí qualquer coisa aí do passado, tá? Uns é uma experiência de infância, outros é uma experiência de juventude, outros uma experiência há pouco tempo de uma relação, de uma situação mal curada, de uma relação tóxica, né, que fez você quase mais uma empregada do que uma companheira, ou mais um empregado do que um companheiro, tá? Algumas críticas dentro de uma relação que tem que ser curadas para você sentir, ser um imã de uma, né? O curar representa você ter uma energia nova para você atrair, tá, do mundo essa energia nova. Alguns até no amor, uma relação perto, uma relação à distância, mas que seja a relação certa. A relação que abraça. A relação de corpo e alma, é a mensagem, né, do cigano do ouro. E na tua vida, no mundo, também tem essa energia da orientação, tá? A partir de amizades, a partir de colegas, a partir de profissionais, a partir dos teus mentores. A orientação, né? Para onde eu vou? O mundo somos nós, para onde eu vou? E alguns de vocês é como uma certa regressão. Pode ser conhecendo uma pessoa especial ou
através até de um trabalho em outro lugar, como uma regressão de uma vida passada, de sucesso, de amor. Ser prático, ser objetivo, é como uma volta, né, uma regressão, uma vida passada, que você tem memórias de sucesso na tua vida. Tá? E aqui é ter um sucesso, mas com uma qualidade de vida especial. É a busca da espiritualidade como um caminho seguro e um caminho real aqui de vida. E claro, o principal, ser correto, ser abençoado. Chuva. Alguns de vocês vão fazer as pazes aqui com algumas amizades boas. Fazer as pazes assim, não é que estavam zangados. Fazer as pazes no sentido assim, né? Mais interação positiva, mais prática. Tá? Uma interação com amizade mais profunda. Tem amigos que a gente quer mais próximo, né? A gente até pode desabafar, a gente pode viajar junto. Tá? Outros que é mais assim, prático, né? Aquele mais colega, tá? Falar de trabalho, falar de alguma, né? de alguma coisa, tá? Um desabafo mais leve de algumas coisas, né? de um para o outro, entende? Tá? Então, organizar aqui as amizades de uma maneira natural, né? Não é um esforço, uma maneira natural. Algumas amizades também fazer as pazes. Outras pessoas, que são nossas amigas, não é que nem é fazer as pazes, nem é não fazer. É assim, o curso daquela pessoa, o caminho daquela pessoa, a gente compreender que é outro. Pessoas que vão para outro país, para outra cidade, tá? Que encontram uma certa paz de ajuda, mas ao mesmo tempo, com o tempo, uma paz de ausência. Né? Rebusca aí nos teus pensamentos, nas tuas experiências, né? Mas também pode ser experiências aqui do futuro, né? Essa paz de ausência de pessoas, né? Não é desejar bem nem mal, é simplesmente, né? Legal, a pessoa encontrou o seu caminho, tá? Nem é sem a necessidade. É como que aquela pessoa encontra o caminho e dá uma paz, tá? Sem zanga, sem tal, mas ausente, um caminho diferente que a gente pode ter uma saudadezinha, mas não a necessidade daquela pessoa, tá? É como se a gente libertasse, e também é uma pessoa que nos liberta. Sabe aquela amizade que a gente é muito amigo, tá? Mas nos aprisiona de uma maneira que sabe, absorve, né? É esse desabsorver, né? Em paz. Mulheres grávidas, ou que desejam estar grávidas, né? Para quem deseja, boa notícia, né? Ciclo fértil para algumas de vocês, né? Capacidade de gestação. Quem já está grávida, tem um cuidadinho aqui com, né? Esforço, algo assim, cuidado aí com a bolsa, né? Bolsa lá dentro. E alguns de vocês, por isso quem não quer, ter cuidado. Né? Mas alguns de vocês não é que não queiram, querem, mas sabe, não é que estão pensando na gravidez, mas queriam e até não conseguiram e até assim, nossa, deixa pra lá, vão ficar grávidas sem saber, né? sem esperar. Não é? Quando estavam pensando na gravidez, não conseguiam. Quando, sabe, deixaram aquilo na mão de Deus e tal, uma energia mais leve, já engravido e rápido. Tá? Gente, a outra coisa aqui também que é importante, né, que é multiplicar dinheiro. Relações que falam de dinheiro, mas muito cuidado com as pessoas, as relações, né, que falam de dinheiro. Não estou falando de relação amorosa, relação profissional, relação de negócio, né? Tem um certo cuidado. Nunca diga quanto você tem de verdade. E nunca feche uma porta, né, sem saber o como, sem deixar de uma certa maneira ficar de bem. E também nunca diga assim, tá? Não digo nunca, mas tem aqui algo aqui que chama a atenção a alguns de vocês, né? Não diga que não entraram naquele negócio porque não tem dinheiro. Tendo um certo cuidado com isso.
Tá? É como que fecha uma porta, ou, né, ou amanhã tem um outro negócio com outra pessoa, mas que conhece aquela, né? E diz assim, ah, não convida essa pessoa, que ela não tem dinheiro, ela nem fez negócio comigo, tá? Um certo cuidado, às vezes há sincronicidades na vida que a gente tem que saber, né? Ter uma respostas diferentes, objetivas, tá? Mas, né, objetivas, mas com cuidado, né? Pensar sempre mais longe, ok? Os pássaros. Gente, alguns de vocês têm aqui uma pessoa que gosta de vocês, mas está assim, ou afastada, não sei se de todo, ou parcialmente, e essa pessoa, ela se sentiu insegura, sentiu ciúme, sentiu uma certa insegurança aqui no caminho. Ou viu você conversando com alguém, ou teve uma conversa que ela não interpretou bem, houve uma insegurança, mas diz que essa pessoa ainda pensa em ter laços fortes de relação com você. Mas bateu aqui uma insegurança, em algo que essa pessoa ou não compreendeu, ou não aceitou, ou um orgulho. Né? Não sei se foi uma imagem que você postou, foi uma palavra, foi uma amizade. Tá? Ó, aliás, fala essa pessoa aqui na tua vida, né, desejar cortar o cavaleiro, tá? Então pode ser ciúme aqui, alguém que te elogiou, deixou um gosto, alguma coisa assim, tá? Se você está passando por essa situação, essa pessoa não te esqueceu, tá? E nem não te esqueceu, nem tirou você do caminho, tá? Mas sentiu uma fragilidade, sentiu uma insegurança, mas que ainda tem caminho para ser curado. Estamos falando cigano do ouro, temperança, 6 de copas, valete de paus, rainha de copas e 9 de copas. Alguns de vocês têm uma decisão a ter em relação aos sentimentos teus por alguém e de alguém em relação a vocês. E eu acho que alguns de vocês estão chegando à conclusão de uma relação meio assim de vai e volta e tal, que não é o melhor para você. Que não é aquele amor que te faz realmente bem. Alguns de vocês estão sentindo, sabendo isso, né? E não souberam lidar com isso, né? Não quiseram pensar assim. Cavaleiro de paus. Então chegando à conclusão que aquela pessoa te faz sofrer mais do que devia. Mais tempo, mais intensamente, é mais discussão do que amor, é paixão, mas ao tempo é discussão, é prometer e não fazer. Dois de paus. E alguns de vocês vão abrir o coração para o novo, sentir uma certa distância. Quando eu falo de distância, né, de abrir o coração para o novo, pode ser uma pessoa, não é uma relação à distância, né? Mas nem sempre quer dizer que uma relação à distância é grande. Pode ser uma cidade vizinha, um bairro vizinho, há uma certa distância. Tá? Não quer dizer obrigatoriamente que é grande. Tá? Valete de ouros. Nossa. É abrir o coração para uma nova pessoa. 10 de copas. Porque vocês estão querendo ter um futuro
feliz, tranquilo, sem com prazer. E com objetivos. Lembra de falar de objetivos? Ser objetivo e ter objetivos? Se alguns de vocês estão abrindo o coração para alguém que se encaixa, né, nessas palavras todas. Alguém que te traz felicidade, não dor. Alguém que te dá prazer. E alguém que te dá esse objetivo, uma vida com sentido. Né? Então tem o lado sentimento, o prazer dessa pessoa, alegria, tá? Tem. Mas também tem esse lado assim, eu pensar, né? Então, estou dividida, né? Mas gosto de uma pessoa que só me dá tristeza, agonia, um amor doentio, né? Ou aquela pessoa, né, que eu ainda estou construindo o sentimento, né? Mas eu permito ou não. Tá? E alguns de vocês estão sendo objetivas. E o objetivo diz assim, por que não permitir se aquela pessoa tá... Eu estou admirando, está me mostrando dedicação, está mostrando objetivos em comum, está me mostrando alegria, está mostrando prazer de viver e objetividade na vida. E alguns de vocês, né, no meio desses pensamentos, né, de curar a fragilidade, então dar atenção à voz interior que faz sentido. Então, curando a voz interior, né, que te levavam a ficar escrava de um sentimento, né, dorido, doloroso. Acertou as espadas, né? E alguns sim, alguns, né, ficaram assim, né, puxa, já tenho sentimento por essa pessoa há alguns anos, né, e de repente, né, seguir outro caminho, né? Como quem perdeu o investimento. Mas isso é justamente o que Cigano do Ouro está falando, né? Não está sendo prático, né? Muitos anos de investimento dá dor. E alguém rapidamente, né, que traz para a tua vida, né, o amor, a alegria, o prazer. Tá? Acho que alguns de vocês já não estão habituadas, né, com o amor que seja mais leve, né, que cure as lágrimas, né, que se dedique. Acho que até dá medo. Né? Mas o Cigano do Ouro está falando, né? Sem que isso que é amor. Isso é amor. O outro era dependência. O outro era escravidão. Para alguns de vocês, claro. O outro é dar ouvidos, tá, a ficar parada. Né? Uma vida sem cumprir. Uma vida sem ter ao lado, né, um objetivo em comum ao lado de alguém, né, que a gente pode construir uma vida de prazer, de alegria, de responsabilidade, ser responsável para o outro, né, ter uma vida que se constrói coisas em comum, tá? E essa pessoa tem muito aqui para construir ao teu lado e você ao lado dessa pessoa numa sincronicidade positiva de imperatriz. Aliás, né, parece que essa pessoa, na verdade, é que foi feita aqui para você se sentir imperatriz. E alguns de vocês têm medo de sentar no trono, né, e que alguém tire o trono. Mas isso foi o que aconteceu em outras circunstâncias. Seja prática, objetiva, inunde-se de prazer, de querer, né? E essa energia que vai atrair luz. Atrair você se sentir em cima, mais elevada, né? Numa festa, numa comunhão, num aniversário, num casamento, tá? Sentir que as pessoas querem você. Em algo importante, numa reunião de trabalho, numa entrevista, num simpósio. Mas o principal também, diz o Cigano do Ouro, sentir assim serem vistas, né, como a imperatriz, no amor, para construir um castelo junto com o ser amado. Pessoal, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração, gratidão, vida abençoada. Não esquece do teu joinha, se inscrever no canal se não está inscrito e até breve.